Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Ele que é mestre místico, estudioso, palestrante, autor da editora Madras, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e sobre toda a energia da magia da vida. E hoje ele fala sobre Ostara, o Equinox. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre. Paulo, vamos lá? Eu tive que sair correndo 3 minutos antes das 5 para buscar minha bateria que tinha descarregado o celular. Bem-vindo! E como ele manda a imagem, então eu cheguei aqui em cima, quer dizer, já tinha passado o horário. Tá tudo perfeito aí para você. Eu é que ainda estou chegando aqui no culto. Olá, Carmen. Bem-vindo. Boa tarde para você, uma boa tarde para todos os amigos e amigas da Pax Universal, em mais uma live das 17 horas de segunda-feira, que é aquele horário que as pessoas já estão criando o hábito e sabem que é um É, horário que a gente vai falar de magia, vai falar de sociedades secretas, de mistérios antigos, né? Que na verdade continuam muito presentes na nossa vida, no nosso dia a dia, basta a gente saber entrar em sintonia, né? claro. Muito Muito bom, bom. muito bom. Adorei o tema, né? Porque é bem o momento que a gente está vivendo, né? Isso, justamente. Oi, Hoje a gente Vivi, beijo, querida. Vivi Keller, maravilhosa. a Vivi aí com a gente, tanta gente boa aí, amigos, né, eternos, né, sempre com a gente aí, acompanhando os trabalhos, né? Muito bom. O tema de hoje, né? Eu estava ouvindo a tua epopeia, Carmen, de pegar, carregar o celular, coisa e tal. Eu fui Então, buscar, tá aqui, ó, porque senão ele não liga, né? Eu fui ligar ele agora há pouco, aí tava assim, descarregou. Falei, como assim descarregou, né? ah, É, eu não prestei atenção, então, sorry. não, fica Agora tá tranquila. tudo legal, agora eu posso mostrar a imagem. Ah, legal. Já vai então preparando o teu Ayakano, né? Vai preparando aí que Pra já já. nós vamos ter uma imagem muito bonita para mostrar. Não agora no início, daqui a pouquinho a gente mostra, né? A gente aproveita Uhum. pro celular até pegar um pouquinho mais de carga aí para já com a energia plena aparecer essa imagem bonita aí que eu te mandei. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Ostara, The Equinox, o equinox, né? Então, este é um termo muito conhecido no druidismo, é um termo muito conhecido na Wicca e também na bruxaria. Só que antes da gente falar sobre Ostara propriamente dito, vamos conversar um pouco, até para os nossos amigos, Carmen, saberem do que a gente está falando aqui. Vamos conversar um pouco sobre o Wicca. Uhum. O que é o Wicca? O Wicca é uma religião, ao mesmo tempo é uma filosofia de vida, e dependendo da tradição de Wicca que você faz parte, porque existem centenas de tradições hoje no mundo, muitas vezes a Wicca assume características de uma sociedade secreta, Ah, com que legal. graus, com uma hierarquia. Porque quando a gente fala em Wicca, Carmen, às vezes aqui no Brasil, as pessoas confundem o Wicca com bruxaria. E até Sim. em muitos livros, né, a gente vê, né, livros de Wicca utilizam o termo bruxa, bruxo para quem pratica a Wicca. Na É. verdade, todo aquele que pratica o Wicca é chamado de Wiccan. W-I-C-C-A-N. Wiccan. Qual é a diferença entre Wicca e bruxaria? É muito fácil explicar isso. A bruxaria é muito anterior ao Wicca. E quando nós falamos anterior, nós estamos falando num período paleolítico, num período neolítico. Uma outra diferença, além da questão temporal, uma vez que a Wicca ela aparece de forma mais contundente nos idos de 1950 na Olha. Inglaterra, onde
um ocultista muito renomado chamado Gerald Gardner. Ele está interessado em reavivar a antiga religião. E por que a antiga religião, que cultuava o sol, cultuava a lua, cultuava as estações, os elementos Uhum. da natureza, os deuses e deusas, né, de diferentes panteões, porque em 1950 esta religião antiga, primitiva, a primeira religião, por assim dizer, da face da Terra, ela precisa ser reavivada. Porque Sim, nós tivemos na Europa a Santa Inquisição, que foi um sim, período muito sombrio, foi um período de trevas, onde todos aqueles que eram ligados às antigas crenças, aos antigos costumes, ou então aqueles que até eram ligados a um cristianismo, só que no caso, um cristianismo mais esotérico, com S, mais gnóstico, mais primitivo, todas essas pessoas foram perseguidas, muitas foram presas, algumas acabaram enforcadas, outras afogadas, outras foram parar na fogueira. sim, Então, acaba ocorrendo uma fuga da Europa. Então, aqueles praticantes da antiga religião, muitos fogem para a América, justamente por conta da perseguição, e quem na Europa ficou, desapareceu. Começou a cultuar, a celebrar essa antiga religião em segredo. Porque se você fosse pego celebrando os ritos antigos, isso poderia levar-lhe aos tribunais da Santa Inquisição. Então, como esta perseguição foi muito violenta, quando chegamos em 1950, praticamente muito desses cultos haviam desaparecido. E o Gerald Gardner, Gerald professor Gardner, ele que era um ocultista envolvido com outras ordens, outras sociedades esotéricas, herméticas, ele acaba sendo iniciado em um coven. O que quer dizer a palavra coven? hum, Coven é o nome de uma assembleia constituída por 13 Wiccans. Então, olha que interessante, Carmen, o número 13. Isso sim, tem várias explicações. Nós temos, ao longo de um ano, 13 luas, e a lua é uma divindade muito sagrada, né, para os praticantes uhum, da antiga religião. Quando a gente fala no tarô, o arcano 13 é o ceifador, ou o arcano da morte, que tem uma profunda conexão com morte simbólica, com iniciação. Então, é muito interessante a gente entender que um coven não é constituído com 13 pessoas por acaso, porque alguém achou bonito lá o número e falou, vamos lá fazer uma reunião com 13 pessoas. Até porque houve um famoso grupo, 2.000 anos atrás, aonde também um grande mestre se reunia com 12 pessoas. Então, esse número aparece, né, em vários é, contextos da história e coisa e tal. Então, o Gerald Gardner, ele promove, ele era membro de um coven de New Forest, na Inglaterra, e tocado por tudo que ele havia aprendido, ele resolve, num primeiro momento, lançar um livro chamado Witchcraft Today, né? Esse livro, quando ele chega para o Coven e fala que ele vai lançar, viram para ele e falam, olha, se você publicar qualquer coisa que nós praticamos, nós vamos pedir para você se retirar. Olha a data, cara, estamos falando em 1950, porque ainda naquela época as pessoas tinham medo na Inglaterra de sim, acusações pela prática da lógico. bruxaria, porque a última lei, isso é uma coisa que pouca gente sabe, a última lei contra as bruxas, ela cai na Inglaterra apenas no ano de 1951.
Então, até 51, você podia acusar alguém, né, de praticar a Olha aí. bruxaria. Aí o Gerald Gardner, ele recua um pouco, ele revê o material do livro dele e ele volta com essa proposta. E aí falam, bom, agora está uma proposta um pouco mais suave, discreta, oculta, tá. Você pode publicar. Ele publica, o livro esgota em poucas semanas, e aí ele começa a receber cartas da Europa inteira, não só da Inglaterra, mas de outros países europeus, dizendo que a antiga religião não estava morta, apenas estava oculta por precaução, por causa das perseguições, mas que com o livro dele, né, com todo o trabalho que ele estava fazendo para que esse reavivamento pudesse acontecer, é como se, entre muita gente boa daquela época também, mas é como se ele fosse o grande precursor que ele puxou todo esse movimento de reavivamento da antiga religião. Então, quem pratica o Wicca é o Wiccan. A diferença, bruxaria é muito mais antiga. O Wicca, você começa a ouvir falar em 1950, com esse nome. Agora, tem uma outra diferença no sentido da prática. Qual é o tipo de prática da bruxaria e qual é o tipo de prática da Wicca? São as mesmas práticas? São iguais? Em alguns pontos, são similares. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer. Tanto na Wicca como na bruxaria, ambas não têm a ver com fazer mal para as pessoas, não tem a ver com prejudicar ninguém, porque quando a gente fala, Carmen, a palavra bruxaria, as pessoas têm até aquele impacto, né? Ai, meu Deus, bruxaria, mas as bruxas, o que é isso? Bom, então vamos explicar as bruxas, o que é isso? Vamos explicar. Na verdade, as bruxas, que estão presentes na história da humanidade desde sempre, na Idade Média, por exemplo, eram aquelas mulheres sábias, aquelas mulheres que tinham conhecimento de ervas, de raízes, de plantas, eram curandeiras, muitas delas eram parteiras, porque o povo humilde, pobre, simples, da Idade Média, não tinham condições de irem lá no médico da corte. Então, essas mulheres cuidavam desse povo. Então, também eram mulheres muito sábias. Aqui no Brasil, Carmen, a bruxa, ela não é muito diferente das famosas benzedeiras do Brasil, né? Sim, As benzedeiras têm um viés mais católico, mais cristão, mas também, quando essas mulheres pegam um raminho de arruda, um raminho de alecrim, quando começam a rezar baixinho e quando colocam a mão sobre você e tiram a mão, você sente que elas estão tirando realmente algo. E quando falam, olha, fica tranquilo que eu vou rezar por você, depois acontecem algumas coisas tão interessantes na sua vida que você fala, nossa, parece até que houve aqui uma transmutação, parece até que houve aqui uma magia. E realmente houve. Então, na verdade, a bruxaria, ela tem práticas com pedras, com raízes, com ervas, é um receituário, é realmente aquele termo, remexendo o caldeirão. Mas por que o caldeirão é tão importante para as bruxas e por que o caldeirão está presente na Wicca também? Porque o caldeirão, ele representa o útero da grande deusa, da grande mãe, da grande senhora, da grande rainha. Até existem mitos, existem folclore, um folclore muito bonito, onde falam que o planeta Terra seria um grande caldeirão e existe uma grande deusa mexendo, né, aí a sua colher e promovendo as transformações neste nosso mundo. Mas bruxaria é principalmente receituário. Eles são bons com óleos, com poções, com essências, guentos preparados. Isso é mais a prática da bruxaria. O Wicca já
é um pouco diferente. Então, Como grandes nomes que auxiliaram naquele movimento do reavivamento da antiga religião eram ocultistas, como o próprio Gerald Gardner, como Alex Sanders, Maxine Sanders, Raymond Buckland, eles também foram grandes ocultistas. Então, eles trazem aquele cerimonial, aquele protocolo, aquela ritualística de grandes sociedades secretas para dentro da Wicca. Claro que tem tradições de Wicca que são menos formais. No entanto, existem outras que são extremamente formais, e quando você olha os termos que eles usam, a maneira que se movimentam, você fala, olha, isso aqui é um teatro iniciático, isso aqui é um drama ritualístico, esse rigor, esse protocolo todo, esse cerimonial, né? Então, isso você não vê tanto na bruxaria. Na Wicca, você vê mais. E, dependendo da tradição, tem tradições, Carmen, a nossa Wicca tradicional, ocultista e hermética, que agora temos na Pax Universal também, a gente não começa, quando uma pessoa vai estudar a Wicca na Pax, a primeira coisa que eu quero até esclarecer, no primeiro momento, você não vai aprender o Wicca, não. No primeiro momento, você vai aprender história da magia. Porque você, a partir do momento que a Wicca é uma religião que implica a utilização de magia, o Wicca é uma religião que sem magia não há Wicca, você precisa saber o que é magia. Você precisa saber o que é o mago / sacerdotisa. Você precisa saber o que é o magi. Você sabe o que quer dizer magi, Carmen? não tenho ideia. Não é aquele tempero, não, magi, tá? Não tem nada a ver, né? Magi é uma palavra que surgiu milhares e milhares de anos atrás, né? Lá para os lados da Pérsia, havia um grupo de homens e mulheres que estudavam os mistérios da vida, da natureza e do universo, e eles se comunicavam por um idioma chamado Parsi. E desse idioma Parsi surge o termo magi, que quer dizer sábio. Então, o magi, o mago, aquele que pratica a magia, é um sábio. Quando a gente vê na literatura, quando nós vemos o Gandalf do Senhor dos Anéis, quando nós vemos o Dumbledore do Harry Potter, quando nós vemos o Merlin, né, da Demanda do Santo Grau, arturiana, é sempre aquele arquétipo, né? Cabelo comprido, barba branca, apoiado num cajado. Então, é um sábio, né? E esses sábios aconselhavam nobres, aconselhavam reis. Tanto é que a magia, tem uma curiosidade, na antiguidade, em alguns locais do mundo, ela era chamada de arte real. Por que se chamava de arte real? Porque estes sábios estavam a serviço da educação dos filhos da nobreza, dos filhos de reis, dos filhos de rainhas, né? E isso a gente vê até no próprio cristianismo. Quando o Mestre Jesus, o Cristo, nasce, 3 magi, 3 magos, Melquior, Baltazar e Gaspar, vindos da Pérsia, vão visitá-lo. Né? Você sabia, Carmen, que na Bíblia antiga, nas versões mais em grego, aramaico, não tem o termo rei mago? Nas mais antigas, você... não tem. Nas mais antigas está escrito e 3 magos vindos da Pérsia. Ué, mas por que depois começaram a chamar eles de reis? Aí é porque houve uma confusão. Na verdade, não que eles fossem reis. Eles eram magos que conheciam a arte real, eram sábios, eram magi, que orientavam os filhos dos reis, os filhos da nobreza. E o próprio Mestre Jesus, o Cristo, ele tem linhagem real. Ele descende de Davi, ele descende de Salomão, né? Então também ele tinha uma linhagem nobre, uma linhagem real.
E é muito curioso, né, que esses magos vêm visitá-lo quando ele nasce, né? Então, para a gente entender um pouquinho algumas coisas, eu quis fazer essa introdução para que a gente entre agora no Ostara. Bom, Uhum. em primeiro lugar, o que é o Ostara? O Ostara é um dos 8 festivais que ocorrem dentro do que nós chamamos de a roda celta do ano. Então, esses festivais são chamados de sabás, os 8 sabás da roda celta do ano, sendo que o Ostara é o sabá do equinócio. Equinócio primaveril. É o equinócio da primavera. Uhum. Na roda celta do ano, nós temos 2 solstícios, solstício de inverno, solstício de verão. Nós temos 2 equinócios, equinócio da primavera, equinócio de outono, e temos também as 4 aí, estações intermediárias, como costumamos dizer, que ficam entre esses equinócios, ficam entre esses solstícios. Muito bem. O que quer dizer a palavra equinócio? E hoje eu quero levar o Ostara, Carmen, para uma reflexão mais profunda. A palavra equinócio vem do termo equinox. E equinox quer dizer noite igual. Nossa, que Noite. termo estranho. Noite igual? Sim, porque os equinócios são momentos em que as horas da noite são iguais às horas do dia e as horas do dia são iguais às horas da noite. O momento de luz é igual ao momento de trevas, as horas de escuridão são iguais às horas, né, da luz. Então, se estamos no equinócio da primavera, vamos até passar as datas, né, para Carmen e os amigos aí pegarem, porque essas datas é importante a gente saber. Pode falar. Oi. Não, não, já estou pronto, Ah, já estou então tá bom. anotando já faz tempo, mas vamos lá, estou pronto. Legal. Quais são as Ó, datas? para nós aqui no Hum. hemisfério sul, Ostara, o equinócio, o equinóquio, é celebrado no dia 21 de setembro. Então, nós 21. estamos em plena vibração de Ostara. Sim. No hemisfério norte, eles celebram dia 21 de março. Então, 21 lá, de março. hemisfério norte é 21 de março, para nós aqui é 21 de setembro, né? Quando eu falo para nós, eu estou dizendo para as tradições de Wicca que seguem o calendário, as estações, de acordo com o hemisfério sul. Porque aqui na América do Sul também tem tradições que celebram em uníssono com o que ocorre no hemisfério norte. Então, por Uhum. exemplo, tem tradições aqui no Brasil que eles celebram Ostara 21 de março. E quem está certo? Resposta: os 2 casos estão certos. Todos. É, não deve, porque a gente até realmente dá risada, porque de vez em quando aparecem umas É. discussões tão sem sentido, umas briguinhas tão sem sentido. Ah, não, porque a minha tradição ela está correta, porque está lá com o hemisfério norte, onde tudo nasceu. Não, mas a tua está errada, porque se a gente está aqui no hemisfério sul, tem que celebrar quando está aqui. Gente, esse tipo de discussão não leva a nada. Pois é. Isso não é magia. Isso não é sábio. A gente tem que celebrar de acordo com os ecos da nossa alma, de acordo Sim, com o que fala mais ao nosso coração. E claro. devemos respeitar a maneira, o modo pelo qual o outro também reverencia, o outro também celebra. Porque senão a gente acaba caindo no mesmo erro de algumas visões religiosas fanáticas extremistas
que acham que são as donas da verdade e que ninguém tem o direito de se expressar ou de falar algo diferente, o que, digamos, é algo horrível, esse comportamento. Nós, wiccans, não podemos ser assim, né? Então, esse dia igual à noite, essa noite igual ao dia. A reflexão que eu quero chamar hoje é o seguinte. Nós estamos em setembro. Daqui a pouco, o ano vai acabar. Por que não aproveitamos esse equinox para olhar para o nosso interior à procura justamente do equilíbrio entre a Lua e o Sol, entre o Sol e a Lua? Sim. Porque nessa época do ano, a gente já vem de um acúmulo de cargas desde o primeiro semestre, e algumas pessoas, quando a gente muda para o segundo semestre, a gente começa a reparar isso, Camilo, daqui a alguns meses você vai ver, poucos meses, as pessoas começam a ficar mais aceleradas, às vezes mais perdidas, mais baratinadas. Depois chega aquele momento de final do ano, é aquela correria, enfim, o que nós já estamos acostumados. Então, a gente pode aproveitar em setembro para olhar para o nosso interior e ser sincero, se perguntar: o que me tira do centro? O que me tira do equinox? Da noite igual ao dia, do dia igual à noite? O que me tira da centralização? Porque isto não condiz com a minha real natureza divina. Então eu vou aproveitar esse momento de Ostara, esse momento de primavera, para um renascimento. Porque a primavera também é o renascimento da natureza, e eu vou renascer tirando da minha vida, como se eu fosse num jardim, e eu arrancasse as ervas daninhas, tirando da minha vida tudo aquilo que me tira do equilíbrio, tudo aquilo que me tira da harmonia. Porque se eu posso utilizar a força do Ostara, deste equinócio primaveril, para, através de uma poda, para, através de um corte, tirar de mim pensamentos extremistas, palavras extremistas, atitudes extremistas, por que não fazê-lo? Então a gente utiliza a energia, seja do equinócio da primavera, agora Ostara, seja lá em frente o equinócio de outono, que para nós aqui vai ser só no ano que vem. Nós usamos esses momentos para evitar qualquer tipo de radicalismo. Porque equinócio é equilíbrio, equinócio é harmonia, equinócio não tem nada a ver com extremismo. Então, agora em Ostara, as atitudes que você deve tomar com relação à tua vida, teus projetos, teus ideais, tuas ambições, você deve tomar atitudes balanceadas, atitudes não extremistas, não radicais, porque isso te tiraria do ponto de equilíbrio, que é o que todos buscamos em Ostara. É o equilíbrio, é o centro, né? E é muito interessante porque Ostara é o equilíbrio antes que a gente comece a apontar para a grande luz que vai se manifestar no dia 21 de dezembro, num outro festival chamado Lita ou Lita, que é o esplendor da luz. Você viu a data que eu falei, Carmen? 21 de dezembro, o esplendor da luz. É interessante, né? Porque lá para o dia 24, 25 de dezembro, a gente também celebra um mestre que ele era tido como a luz do mundo. Então, dá para entender como as coisas estão próximas, né? Parece que a gente está falando de religiões diferentes, mas, na verdade, a gente tem que olhar para o mundo com os olhos um pouquinho mais generosos e entender o seguinte: ao longo das eras, as religiões elas foram se mesclando, elas foram combinando datas, celebrações, simbologias. Então, na verdade, nós estamos falando de uma só e da mesma coisa.
com uma roupagem diferente, com uma forma diferente, mas a essência é uma só, Sim, né? claro. Então, o equinócio de Ostara, ele aponta para a plenitude da luz, que vai se dar só em dezembro. Antes temos que passar pelo Beltane, né, que ele fica entre Ostara e Litá. Mas o Beltane a gente vai falar, nós vamos falar brevemente, vamos falar em Beltane em outubro, porque aqui, dia 31 de outubro, nós, Wiccans, aqui no Brasil, da WTOH, nós celebramos o Beltane. E os nossos irmãos e irmãs que estão lá fora, hemisfério norte, eles celebram o Samhain, que nada mais é do que o Halloween, né? Então é bem interessante essas datas, né? E quando a gente chegar, Carmen, no próximo equinox, ou seja, no equinox de outono, para nós aqui vai ser só no ano que Uhum. vem, o equinócio de outono, ele aponta para a noite mais escura do ano, que ela acaba Sim. ocorrendo em junho, quando é solstício de inverno, né? Mais ou menos perto lá do dia 21 de junho. Então é muito interessante. É um momento que eu tenho que entrar em equilíbrio no outono, antes que a Terra vá para o inverno. E agora em Ostara, eu tenho que entrar em equilíbrio na primavera, antes que a Terra vá para o verão. Porque se eu não entrar em Muito legal. equilíbrio, eu não tenho como aproveitar o melhor do verão, nem como aproveitar o melhor do inverno. Se bem que cá para nós, né, cara? Nós estamos aproveitando o melhor do inverno agora, né? Porque com esse tempo que tá, a gente está numa situação que realmente é como se a gente Eu não vejo vivesse a um hora da inverno. primavera realmente chegar chegando, né? Com Ou o certeza. verão antecipado, porque Justamente, né? E já que a gente falou chegar chegando, né? Tem algumas atividades tão legais que eu tenho até uma listinha aqui para passar para os nossos amigos e amigas da Pax, para você também, Carmen, que a gente pode fazer agora em Ostara. Olha que listinha legal. Então, primeira atividade: caminhar pelo campo para colher flores. E as flores que você colhe no campo, enfeite a tua casa, porque você vai pegar toda essa energia do equinox, toda essa energia do equilíbrio e vai trazer para dentro da tua casa. Então, as flores, as rosas, as plantas colhidas da natureza, nesta época, quando são colocadas dentro de um lar, apontam esse lar para o equilíbrio. uhum. Uma outra atividade: celebrar a natureza fazendo oferendas para os elementais, agradecendo pela beleza proporcionada pela primavera. Uhum. Sem elementais, não existe a natureza. E sem a Entendi. natureza, não existem os elementais. É uma via de duas Sim. mãos. E não existe Ué, vida humana. é, mas como que eu, justamente, mas como que eu posso fazer oferenda para os elementais? Bom, quando a gente não é iniciado, existe uma regra de ouro. Seja simples, não invente moda e vá pelo seu coração. Uma regrinha dividida em três partes: ser simples, não inventar moda e ir pelo coração. Ora, para agradar os elementais da terra, você pode oferecer para eles um cristal. Pode comprar, pode limpar o cristal, pode programá-lo e dedicar para os elementais da terra. Eles também gostam, viu, Carmen, muito de moedinhas douradas e prateadas. Aí o pessoal pergunta, mas onde é que eu vou encontrar moedas douradas e prateadas, né? Dobrões espanhóis, né? Olha, vai nas casas de fantasia que elas vendem essas moedas cênicas, né? O que importa aí é a simbologia, né? Daquelas moedas, né, Claro, de baú, né? E claro. compra um punhadinho, coloca um cristal, cerca esse cristal com moedas prateadas e douradas, oferece para os elementais da terra que eles vão ficar felizes da vida. Tá, o que eu posso oferecer para os elementais do ar? Obviamente, incenso. Então, os mais tradicionais são mirra, olíbano e beijoim. Mas você também pode oferecer penas,
Você pode comprar um bonito leque, deixar na natureza, numa árvore, oferecer um leque. Você vai agradar os elementais relacionados ao ar. Eu acho. E os elementais da água? Bom, você pode oferecer seixos, que são pedras de rio. Você Uhum. pode oferecer conchas. Isso agrada os elementais da água. E os elementais do fogo, você pode oferecer desde uma vela Uhum. singela, mas dedicada para eles com muito amor, até uma fogueirinha. Só que detalhe, se for fazer uma fogueirinha, faça um buraco bem feito na terra, para evitar que o fogo se alastre. A gente não quer começar um incêndio, pelo amor de Deus. Então tem que tomar cuidado, que às vezes É, o povo vai fazer umas coisas no meio da floresta e não pensa muito, né? Porque está é. tomado pela emoção e coisa e tal. Então, sempre precaução em primeiro lugar. E você pode acender sua vela, você pode acender uma candeia, você pode acender Uhum. uma pequena fogueira dedicada aos elementais do fogo. Aí você fez uma atividade de Ostara, que é fazer oferenda para os elementais, né? Muito bom. Agora tem uma outra atividade, essa é importante para o planeta: plantar árvores e flores. Tem tantos programas aí, gente, de reflorestamento, programa que você até pode adotar um canteiro, adotar uma árvore. Faça isso agora na primavera. Você está fazendo uma atividade de Ostara ao plantar uma árvore, né? Ao ajudar numa horta comunitária. É uma atividade muito legal que você pode fazer em Ostara. Claro, claro. Tem aqui uma que eu gosto muito: levar um buquê, mas tem que ser, Carmen, um buquê lindo, tipo aqueles buquês de filme, assim. Levar um buquê maravilhoso para o meio da natureza e oferecer para a Virgem da Primavera. Então, é muito interessante. E aí, os nossos amigos da Pax, ai, mas eu não conheço nenhuma Virgem da Primavera. Então, você pega, vai estudar mitologia. As divindades da Wicca tradicional culto intermédica são greco-romanas. Sim, Vai estudar na mitologia greco-romana quais são as deusas associadas, né, a esse aspecto virginal primaveril, né? Já dando um spoiler, tem uma divindade chamada Flora que os romanos cultuavam, que você pode fazer um buquê e oferecer para essa divindade, né, em agradecimento a ela estar trazendo a vida de volta. E a última atividade eu deixei realmente, né, por último, porque é uma das atividades mais interessantes de Ostara, que são os famosos ovos de Ostara. E aí agora tem a ver com a imagem que eu mandei para Carmen. Enquanto ela vai ligar o iArcanum, eu vou pegar a minha iXícara. A minha iXícara é bom, né? ele já está Essas... ligado aqui, ó. Hoje ele está aqui no. Ele está ligado, ele está ligado. Linda a imagem. Olha lá, família Pax. Esta é a Ó, imagem. temos uma deusa, né, numa lua. Ela tem um coelho bem grande perto dela, está segurando um cesto cheio de ovos coloridos. E aí está escrito, né, Ostara, está escrito também a palavra Eostre, né? Eostre, Carmen, é o nome dessa deusa. Essa deusa, Ah, ela é vista sentada em um trono no meio da natureza. A natureza é vista desabrochando toda ao redor dela, muitas flores, muitas rosas, árvores verdejantes, arbustos frondosos ao redor da deusa Eostre ou Eostre. Quem gosta de tarô, ela aparece no tarô como a rainha de pentáculos ou a rainha do naipe de moedas. Uma uhum. vez que no tarô clássico a gente não fala rainha de ouros, a gente fala rainha de pentáculos ou rainha de moedas, aparece justamente, tem ligação com esta deusa chamada Eostre ou Eostre. E é muito interessante porque desse nome
desta deusa de Eostre é que vem o termo Ostara. E Olha, de Eostre vem o termo em inglês Easter, que Easter, é que é Páscoa. Páscoa, justamente. Essa deusa é muito interessante, porque após o rigoroso período do inverno, e na Europa inverno é inverno mesmo, mas não se preocupem que daqui a pouco aqui no Brasil nós estaremos igual, se continuar do jeito que a coisa está, né? Eu Porque desejo que não, juro eu mesmo. sei, olha, Mas tudo bem. faça figas aí, cruze os dedos aí para que a gente É, não tô chegue. tentando o meu É, melhor. é. Mas é interessante que essa deusa, ela surge e ela trazia a vida, ela trazia o despertar, ela trazia o renascimento. Então os animais voltavam a correr pelos campos, as rosas desabrochavam, o campo ficava todo florido. E quando ela acabava o trabalho dela, aparecia este coelho trazendo ovos coloridos e oferecia para ela. E aí um dia ela vira e fala: eu agradeço muito os ovos que você me dá. O ovo tem uma simbologia muito forte. Vocês podem até Sim, pesquisar a história do ovo cósmico, que está presente no esoterismo, está presente na alquimia. Vocês vão ver a simbologia forte, né, que o ovo tem. E ela fala: eu agradeço pelos ovos coloridos, muito bonitos, mas eu vou te dar uma sugestão. Eu fico com alguns, mas pega o resto dos ovos e distribui na natureza, esconde, para que as crianças possam procurar. E daí sim. que começa essa história de coelho da Páscoa, de ovo da Pois é, Páscoa. Isso é baseado na antiga religião. que lindo, né? É Adorei. lindo, é muito bonito. Olha, ontem me mandaram umas fotos, Carmen, um coven da Wicca tradicional de hermética. Olha o nome do coven, Brumas Sussurrantes. Então é o coven das Brumas Sussurrantes. E eles que escolheram o nome. Mandaram um altar com vários vasos ao redor. Eles tinham uma travessa de ovos que eles pintaram à mão, Que lindos, né? lindo, E iam que legal. comemorar o Ostara, né? Que eles comemoraram esse final de semana. E eu vou ensinar agora vocês a fazerem os ovos de Ostara. Então, é uma receita simples. Como a gente faz o ovo de Ostara? Primeiro, na Wicca, não que nós não gostemos, né? Eu, particularmente, adoro chocolate. Mas na Wicca, os nossos ovos não são de chocolate. Então, você deve comprar ovos brancos, é importante. Ah, mas por que ovo branco? Porque o branco, ele representa a pureza. Lembra que a gente falou da Virgem da Primavera? O branco é uma cor virginal. Na Wicca, tudo tem significado. Nada é por acaso. Então você compra ovos brancos e aí você vai colocar para cozinhar. Claro que antes de você colocar o ovo lá na água quente para cozinhar, você pode colocar água na panela, você pode se dirigir às ondinas que são elementais da água, pode colocar a mão sobre o teu coração, erguer a mão direita sobre a água, entrar em comunhão com as ondinas, para que aquela água se torne abençoada, consagrada. Liga, aí quando começar a ferver, você coloca lá o ovo. Fica de olho no relógio, né? Cada um tem o seu controle aí de como fazer ovos cozidos. Depois que o tempo deu, apaga o fogo, retira e deixa esfriar. Primeira parte está concluída. Só que antes de tudo isso, você foi em algumas casas grandes, que tem em todo lugar hoje em dia, que vendem tintas que são comestíveis. Em Uau. casa, viu, Carmen, que vende chocolate, casa que, né, Ah, eu sei. encontra, É, vem encontra. naquela bisnaguinha para enfeitar bolo, doce e tal. Isso, na bisnaguinha.
E aí você compra uma... Eu sugiro vocês comprarem uma paleta inteira, né? Compra aí todas as cores que tiver ao seu alcance. E aí você vai, com ovo frio, pintar. Você pode pintar de maneira abstrata. Você pode fazer um estudo de cores, estudar o que representa cada cor, porque a cor que você pintar aquele ovo, você está colocando uma intenção. Então não é Sim. apenas pintar. Quando você está pintando, coloca a intenção do que aquela cor representa. E aí você pode fazer esse estudo de cores em vários lugares hoje em dia. Tem Claro. listas de cores, o que significa, né? Agora, se você tem habilidade e você é da fé Wiccan, você pode desenhar pentagrama, que é o símbolo da nossa religião. Você pode colocar triskel celta. Enfim, tem uma série de símbolos. Você pode pintar o ovo com tribais. Mas quando você está pintando, você está com excelentes e nobres intenções, pensando na pessoa para a qual você vai oferecer este ovo de Ostara. E aí termina, deixa secar, e quando se aproxima dessa época que nós estamos, não precisa ser especificamente dia 21 de setembro, pode ter passado alguns dias, você pode fazer e distribuir essa semana ainda, né? Aí Legal. você vai até a pessoa e você lhe doa, você dá esse ovo de Ostara, carregado pela pintura, pelas cores, pelos símbolos, de tudo que você deseja nessa época de renascimento para a pessoa. Então, se Sim. eu quero que uma pessoa renasça com saúde, dando um exemplo, eu posso pintar o ovo em tonalidades verdes. Se eu quero que a pessoa renasça com prosperidade, fartura, abundância, posso usar o amarelo. E aí vai, né? Claro. Quando a pessoa recebe esse ovo, ela com cuidado tem que descascar, dá até uma pena, né? Porque aí é aquela obra de arte, né? E aí ela precisa tirar, né? Uma parte do ovo, dá uma mordida e coloca um pouco de sal. Esse sal, ele pode ser consagrado. Por que a gente coloca uma pitadinha de sal? Porque o sal representa o elemento terra. E terra é para materializar, para manifestar, para cristalizar aquelas intenções positivas que foram colocadas no ovo de Ostara. Então, Entendi. essa é uma das expressões mais bonitas do Ostara. Todo mundo trocando os ovos em pleno setembro. Aí, quem falar para você, mas você tá maluco? Não é Páscoa ainda. O que você está com esses ovos coloridos? É Páscoa, sim. Na antiga religião, já é. Então, né? Ué, Agora, por mim, já podia ter o ovo de chocolate 2 vezes por ano, por exemplo. Não tem podia problema nenhum. colocar. Eu Olha, falo para os meus Wiccans da WTOH, cara, eu costumo dizer o seguinte. Eu falo, olha, se você é um Wiccan da minha tradição, quando for a Páscoa cristã, pelas regras da WTOH, vocês não podem mais comer ovo de chocolate. Aí eles olham, como não, sumo sacerdote? Não, não podem. Enviem todos para mim, que eu vou fazer um ritual para livrá-los dessa tortura. Pode enviar todos aqui para casa. Então, o que a gente tinha para falar de Ostara é isso muito aí. legal. Estão perguntando se pode aplicar reiki no sal, e uma outra pessoa pediu o seu contato, e uma outra pessoa falou o quê? Peraí, que eu já esqueci aqui o que era. Qual é o livro que você indica para aprender mais sobre a cultura celta? Cultura celta. Bom, existem vários livros, que até o título é fácil de guardar, né? Que o título é Os Druidas, né? Os A gente druidas. tem vários livros. A nossa querida editora Madrás
tem livros sobre cultura celta, mitologia celta, folclore celta. É só procurar lá no site da Madrazo, né? E sobre o Wicca, a Wicca, ela é uma arte, a grande arte, a antiga religião, que hoje ela é aprendida na escola. E a Pax Universal tem formação para sacerdotisas e sacerdotes wiccanos. Então, fiquem atentos no site da Pax sempre, para que vocês saibam quando começa a próxima turma. E aí vocês vão aprender toda essa magia da Wicca, né? Mas a Wicca, além de você ser formado dentro de uma tradição, existe um outro caminho de formação da Wicca, caminho que é interessante, a gente fala o caminho do solitário. Que nem todo mundo mora em São Paulo, como nós, nem todo mundo tem condições de estar num grande centro e ter um espaço onde tem uma tradição, onde tem um cover. Claro. Então as pessoas, né, elas adquirem livros de dois autores. Ou elas compram livros do Scott Cunningham, que é um autor fantástico, ou elas compram livros do Raymond Buckland. Esses dois autores, eles são referenciais, escrevem para solitários. Solitário é aquele praticante que ele não foi iniciado, Carmen, em uma tradição específica. Então, ele se autodedica, ele se auto-inicia, ele vai aprender nesses livros passo a passo como fazer as coisas. Os autores confiáveis é Scott Cunningham e Raymond Buckland. São dois autores que vocês podem... ambos hoje estão no Summerland, estão no país do verão, que é como nós Wiccans chamamos o plano espiritual. Então, todos aqueles que transcenderam, nós dizemos que eles estão no país do verão. Mas o Raymond Buckland, ele foi Wiccan da tradição de Gerald Gardner, que é a Wicca gardneriana. E depois ele fundou a própria tradição dele, que é a Wicca saxônica. É alguém extremamente sério. E o Scott Cunningham, outra pessoa referencial, os livros deles têm receita, tem todos os sabás, tem explicação, né? Tudo muito bem explicadinho para quem às vezes não tem condição de estar presente, né, num grande centro e ter acesso às facilidades que nós temos aqui, né? Estão pedindo para você escrever o nome dos autores. Como é? O Scott, eu acho que Scott, é que se eu for dedilhar aqui agora vai cair tudo, mas o Scott é S-C-O-T-T. S-C-O-T-T, Scott. Mais ou menos assim, S-C-O-T-T. E o Cunningham é C-U-N-N-I, Cunningham, G-H-M. Alguma coisa assim. Se você colocar no Google dessa maneira, já aparece o nome dele corretamente. Você coloca Scott, espaço, Cunningham, na frente coloca a palavra Wicca, W-I-C-C-A. Já aparece todos os livros dele, a lista. Raymond Buckland é mais fácil, né? Raymond você escreve R-A-Y-M-O-N-D, Raymond, e o Buckland, B-U-C-K-L-A-N-D, Buckland, né? Mas se você colocar semelhante e aí você coloca na frente a palavra Wicca, aparece foto deles, já abre eles na Wikipédia, né? Você já tem todas as informações. Muito bom. Amanhã, família Pax, eu estou aqui com o Gilson Pires, ele que é advogado, e vai falar sobre como é trabalhada a energia de Cosme e Damião na Umbanda. Amanhã é Cosme e Damião. Você tem 2 minutos e meio, Ale. Fala aí a sua mensagem final. Bom, já que são 2 minutos e meio, o meio é o meio termo, é o equinox. E 2 minutos é 1 minuto para o Sol, é outro minuto para a Lua. Encontra o teu meio, encontra o teu centro. Saiba que os hemisférios direito e esquerdo do teu cérebro são ligados ao Sol e à Lua.
Sim. Isso nos lembra que tem momentos que devemos ser razão iluminada para tomar decisões. Em outros momentos temos que ser intuição inspirada. Fechando os olhos, inspirando e expirando o ar, porque a respiração nos centra, e sempre perguntando para os ecos da nossa alma e para a voz do nosso coração o que devemos fazer, encontramos o centro. O dia igual à noite, a noite igual ao dia dentro de nós, e podemos agir na certeza de que os deuses estão conosco, velam por nós e nunca permitirão com que nós tropecemos. É isso aí. Amém, adorei, obrigada. Uma última pergunta, para quem é vegano, tem uma forma de não usar o ovo? Pode pegar um ovo de madeira, por exemplo? Vai ser o jeito, né? Né? Vai ser o jeito. Então tá, a gente está terminando. Gratidão, Tchau, Ale, boa tchau. semana. Gratidão, Beijo. namastê, família Pax. Tchau, tchau.